Olá, pessoal. Hoje estamos aqui no nosso podcast número 11. Lembre-se, hein? Já tem 10 para trás aí dessa primeira temporada dos podcasts do Autoentusiastas. E hoje eu estou trazendo aqui, vê que eu estou sozinho, por quê? Eu estou trazendo o senhor Autoentusiastas, exato, o Paulo Manzano, que muitos de vocês podem conhecer como Paulo Keller. E é isso aí, doutor. Você está aqui, então, você mudou de lado hoje, te obriguei a sentar aí e você vai dar uma entrevista para mim, né? Que coisa, hein? Para quem não sabe, para quem não conhece, o Paulo Manzano, ele é o fundador, criador desse site maravilhoso que é o Autoentusiastas, onde eu tenho muito orgulho de contribuir hoje, né, Paulo? Legal. Me conta aí, como é que começou antes de falar do autoentusiastas, como é que começou o autoentusiasmo no Paulo? Vixe, começou... Faz tempo isso? Faz muito tempo. Bom, primeiro, olá a todos, né? É diferente estar aqui desse lado, né? Aqui a gente está meio... Eu já estive Agora aí. Você está no comando aqui, mas tudo bem, vamos ver. Bem... Tudo começou lá com a infância mesmo, né? Eu acho que, como a maioria dos autoentusiastas, com alguma influência do pai, sempre um pai que gosta de carro, tem pai que gosta de futebol, o filho vai ser torcedor de futebol, tem pai que gosta de carro, o filho vai gostar de carro, em geral, né? Então, aquele negocinho de estar sempre na frente do volante, os carros do pai e tal. E a primeira vez que eu lembro, assim, de ter sentido uma coisa chamada autoentusiasmo, eu não lembro exatamente que ano que foi, talvez 77, 78, 79, foi quando eu vi um Corvette C3 azul parado na rua, estava no carro, acho que meu pai e minha mãe estacionaram o carro, e do outro lado da rua tinha um Corvette com aquelas curvas, né, aquele capozão, aquela curva assim, eu olhei para aquele carro e falei... Nossa, que carro, que coisa! Eu fiquei hipnotizado. Foi ali, eu acho que despertou, né? Você tinha menos de 10 anos aí? Não, menos de 10 anos. Menos de 10 anos. Depois, com 10, 11 anos, meu pai me pôs na frente do volante, eu apavorado. Meu pai, não, agora você vai dirigir. Eu falei, não, pai, tenho medo, não sei o quê. Era um Chevetinho 79 da minha mãe. E dirigi na rua ali, naquele tempo os bairros eram mais tranquilos, dirigi e na hora de embicar no portão de casa, meu pai queria que eu embicasse em casa, só que era difícil, porque tinha embreagem, o carro parava assim numa descidinha da rua, né, e a calçada era meio inclinada, então eu tinha que controlar a embreagem para subir, mas eu não podia deixar subir muito, porque depois que eu passasse a rampa eu tinha que brecar. E o medo que eu senti de bater com o carro no muro lá dentro de casa, né, nossa, eu passei um apuro, mas obrigado, pai, falecido já, por ter me insistido, né? Daí começou então o teu... Aí começou. Gostar de um volante, 3 pedais? 3 pedais, aí meu pai, quando eu já tinha 15, 16 anos, eu já ia dirigindo o carro, 15 anos, para casa da minha avó nos finais de semana, era um Monza 85, aí foi indo, com um pouquinho mais de idade, já comecei a pegar o carro sem carta mesmo. Naquela época acho que era mais fácil, né? Havia uma certa permissibilidade, né? Não era permitido, mas havia um relaxamento. E aí fui aprendendo, né? E aí você foi fazer engenharia. Quando que você decidiu em fazer engenharia? Porque essa é uma história... Você é o cara que eu conheço, o cara de marketing, né? Mas você passou como engenheiro. Te conheci como engenheiro, né? Quando você passou pela GM, você era engenheiro. A história é mais complicada um pouco, né? Eu tenho uma inquietude, eu tenho uma dificuldade muito grande de escolher um único caminho, né? E profissionalmente isso é uma prova concreta disso, né? Quando eu acabei o colégio, eu não sabia, no final do colégio, eu não sabia exatamente qual profissão eu queria ter. Eu tenho um tio médico na família, muito bom, tal, com um consultório legal. Eu tive uma certa proposta do meu pai de eu fazer medicina para seguir o caminho do meu tio. Gostava bastante, achava que era legal, achava que ia ser uma coisa legal, mas nunca foi uma coisa assim, não, preciso fazer medicina, eu quero ser médico, né? Uhum. Mas eu falei, legal, vou ser médico, né? E aí prestei dois anos para medicina na USP, não passei.
Quando na primeira vez que eu prestei, um amigo meu entrou, eu fui na casa dele, antes de eu prestar a segunda vez, e ele tinha uma pilha de livros, assim, um empilhado no outro, dessa altura, assim, de livros que ele tinha que ler, de anatomia, de tudo no primeiro ano de medicina. Eu olhei para ele lá e falei, você tá louco, né, meu? 6 anos de faculdade, tem que ler tudo isso, não tá no meu escopo, né? Como eu não passei na primeira vez, eu tinha uns amigos da rua que faziam, um amigo já que fazia engenharia na FEI, né? E aí ele conversou comigo, tal, um amigo de carro lá, da rua, a gente saía de carro lá, tal. Minha mãe falou, por que você não presta engenharia? Coisa de mãe, né? Aí entrou a mãe. Eu falei, mãe, sei lá, né? Na FEI tem engenharia automotiva, engenharia automobilística, deve ser legal. Ela falou, então, presta lá. Prestei. Mas eu prestei assim, sem a menor... Ainda estava com foco na medicina. Prestei e passei na primeira chamada e tal. E aí eu olhei para minha mãe, e aí, mãe? Ela falou, não, vamos lá, vou com você para fazer a matrícula. Eu falei, não, mas e a medicina? Não, faz a matrícula, começa a engenharia, depois você presta a medicina, se você passar na medicina. E aí eu comecei a fazer a engenharia, não prestei medicina de novo, não passei, e fui fazer a faculdade de engenharia na FEI. E adorei. Eu confesso que eu nunca fui, assim, um cara que nem você, que nem o Milad que teve aqui, outros de devorar revistas de carro, né? Eu lembro da primeira Motor 3 que eu comprei na banca. Eu ia comprar cigarro pro meu pai, passava na banca, comprei uma Motor 3, mas era uma coisa esporádica. Eu não era um viciado em carro. Tinha outras. Eu gostava de surf, eu gostava de música, eu gostava de sair. O carro não era uma coisa assim tão... O carro era mais uma ferramenta para você. Vai, não era, sim, é aquela coisa, eu gosto de carro. Paixão. Era como a maioria dos brasileiros gosta de carro, né? Quando eu entrei na engenharia, aí eu falei, putz, eu preciso entender mais de carro. Não adianta eu querer ser um engenheiro automobilístico. E aí, ali que eu comecei a estudar para engenharia, mas comecei a estudar tudo sobre carro. Comecei a assinar revistas, comecei a ler revistas importadas, Motor Trend, a Car and Driver, a Autocar, a Car Magazine, comprava e começava a devorar. Ali eu virei um... Eu preciso saber disso. Ali veio a sede de conhecimento. Isso ainda dentro da faculdade. Da faculdade de engenharia, né? E aí, enfim, me formei em engenheiro automobilístico. O último ano foi legal, fiz o trabalho de conclusão de curso. Isso foi em 94, faz 31 anos. E queria trabalhar na área, obviamente, né? Você é formado na FEI. Na FEI. E qual daqueles projetos da FEI que você trabalhou lá, aqueles carros da FEI? A gente fez um caminhão. A gente fez um caminhão urbano, um caminhão diferente. Eu dei umas ideias malucas lá. Tinha o Fábio D'Angelo, que fez a parte do design. O outro, o Gilson, que fazia estágio na Mercedes na época. E o Humberto, que fez a parte de cálculos lá, dos elementos finitos do caminhão, né? Claro. Mas a minha ideia basicamente foi uma ideia maluca, tirar o motor da frente do caminhão, fazer uma cabine pequena, confortável, sem barulho, jogar o motor lá atrás, que nem dos ônibus, e fazer tipo um caminhão monobloco para entregas urbanas. Fazer uma Kombi. Mas uma Kombi com motor diesel atrás, parruda, né? Claro. E a gente fez isso aí lá. Eu trabalhava como estagiário na Brastemp. Que não era uma Brastemp. Não era o estágio que você queria. Não. E aí, desse estágio, eu fui fazer da Brastemp, eu consegui o estágio na Mercedes, no finalzinho, mas eu fui trabalhar na programação e abastecimento da produção, estágio na engenharia de produção, era um saco, eu odiava, né? E na Mercedes eu aproveitava para estudar tudo de engenharia, descobrir, conhecer, ir lá nos outros departamentos. E aí eu saí da Mercedes e consegui um estágio na Cummins, Motores diesel. Uma empresa fantástica, adorei. Lá na Cummins eu aprendi através de um curso que eu fiz lá. O curso era em inglês na Cummins, aprimorei o inglês também. Era Walking on Customer Shoes. O curso era em inglês, andando nos sapatos dos clientes. Ali eu entendi que existia um cliente na ponta, né? Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas ali, essa parte de cliente que mais para frente eu vou falar um pouco, foi ali onde apareceu para mim, né? E eu comecei a trabalhar com calibração de motores diesel, laboratório de motor diesel, dinamômetro. E eu fiz a calibração lá com assistência, obviamente. De estagiário passei a ser efetivo, engenheiro de... Você foi efetivado na Cummins, então, como engenheiro na época. E comecei a trabalhar ali, fiz a calibração no motor diesel, uma calibração lá, entreguei o relatório completo lá na CETESB, lá para fazer a homologação do motor. Mas eu olhava para aquele laboratório e falava, nossa, cara, isso aqui é muito
é muito detalhado, é muito específico. Se eu continuar trabalhando aqui, eu vou virar um especialista nisso. E como eu falei antes, eu nunca quis ter um caminho único na minha vida. Eu sempre quis ter várias portas, né? E aquilo ali me incomodava. E o meu sonho naquela época, meu pai sempre teve carros GM. Pequeno, depois migrou para Volkswagen. Mas eu tinha aquela coisa, a GM é a maior empresa do mundo. A GM E nessa época ela era, né? Nessa época ela era. Referência, várias marcas, Chevrolet, Pontiac, Buick, Cadillac, Detroit, a capital do automóvel. Aquilo ali me encantava, né? Os carros americanos, né? Potência, V8, Corvette, Camaro. Aí voltou aquele Corvette que você viu lá então, atrás. Tudo né? acontece ali, né? Você tem esse período, tem uma filha de 25 anos, mas eu noto que ali, aquele período de infância, ali até os 10, 11 anos, é onde forma-se é onde a semente fica ali, depois aquilo vai pro resto da vida, né? A crescer as raízes, né? E o meu sonho era trabalhar na GM. E eu não consegui na GM quando eu me formei, porque a GM pegava os engenheiros e estagiários, era sempre no final dos estagiários, era na virada do ano. Isso. E eu estava descompassado, porque eu entrei na metade do ano. Você fez de meio de ano, você fez vestibular de meio de ano, você entrou. Eu estava descompassado e eu não conseguia entrar na GM. Eis que o Juvenal Jorge, que trabalhou comigo na Cummins como trainee lá, tem uma história muito engraçada da gente lá, mas enfim, não vai dar tempo de eu contar tudo que eu quero contar aqui, eu já sei, tá? Pera um pouquinho. Já que não vai dar tempo dele contar tudo, já deixa o seu like aí, já deixa o seu comentário do que você quer que ele conte, que no próximo ele conta pra gente aqui. Boa. O Juvenal Jorge já estava na GM. E ele levou meu currículo lá, ele trabalhava numa área que se chamava Engenharia de Melhoria Contínua. Depois eu explico isso se der tempo, mas era uma coisa estranha, né? Tem uma vaga aqui, fui lá, fiz entrevista, passei por indicação, né? Como na maioria dos empregos bons é assim, é por indicação. Sim. Então, se você não tem networking hoje em dia, os mais jovens estão vendo, é networking. Amigos, cultive as amizades, cultive as boas amizades. O seu amigo do colegial, do ginásio, do segundo grau, da faculdade. E depois que você entrou na vida profissional, é amizade. Se dar bem com as pessoas, não pisar em ninguém, ser querido. Não precisa ser puxa-saco. Não precisa ser puxa-saco, exatamente. Mas fazer o bem para as pessoas e fazer seu trabalho muito bem feito. É isso aí. É isso, tá? O Juvenal Jorge me colocou lá. Aí eu entrei na Engenharia de Melhoria Contínua. Poxa, o que a Engenharia de Melhoria Contínua faz? Pega todos os problemas de campo, né? Tem um ranking, todos os carros que passam em garantia, que passam nas redes concessionárias, tudo isso entra para um sistema e você sabe bem disso. E esse sistema ranqueado, o Astra está dando muito problema no levantador do vidro. Aí a gente era separado por sistemas lá. Então, quem é o cara que cuida de levantador de vidro aqui, de parte elétrica do carro? É você, Manzano. Então, você vai cuidar desse problema aqui, você vai ter que resolver esse problema. Então, tem todo o sistema de qualidade dentro das empresas, dentro dos fabricantes, para que os problemas sejam resolvidos. É muito engraçado, porque a gente vê pelos leitores, pela reação dos leitores. Muita gente não sabe disso e acaba criticando muito, mas tem o sistema. Os fabricantes, eles querem fazer o produto melhor. Eles não querem fazer um produto ruim, eles querem fazer o produto bom, eles querem que o produto funcione. Para o produto ser vendável e depois para dar menos problema, porque cada problema desses que dão é a garantia que você tem que pagar, você tem que resolver, o cliente está insatisfeito, é custo. É prejuízo, né? Então a gente ia lá resolver problemas. E aí, cada hora eu estava com um problema e eu falei, poxa, mas eu não quero resolver problema, eu quero desenvolver um carro. Eu não quero resolver uma coisa que alguém fez e que não deu certo. Que já está feito, né? E aí eu fui indo lá e eu descobri que tinha um negócio lá chamado Programas do Produto. E eu não lembro exatamente como que eu fui mudar, mas eu fui participar dos programas do produto. Aliás, eu era representante dessa área na parte de S10 e depois programas do produto. E lá eu comecei a trabalhar com o Jack Keaton. Você deve ter conhecido. Sim, ele era o VLE, Vehicle Line Executive, era como se fosse um vice-presidente daquele produto. O cara mandava naquele produto. Aquela linha de produto. Aquela linha de produto. O Jack Keaton, nessa época, ele era S10 Blazer, né? E era um americano. Uhum. E eu vi o trabalho dele e falava, é isso que eu quero ser. Eu quero ser um cara que manda no produto. Eu não quero ser o cara que vai lá, como o Gerson, que eu admiro, mas eu não quero ser o cara que vai calibrar a suspensão do produto. Eu quero ser o cara que coordene e fale, não, o produto tem que ser assim, tem que ir para cá, tem que ser mais confortável, tem que ser isso. E isso baseado muito em pesquisa. A GM naquela época tinha um departamento grande, não sei se tem ainda hoje, só de pesquisa de mercado, para entender
como é que é o consumidor e para onde tem que ir. Isso me encantou. E eu fiquei alguns anos trabalhando ali, e de lá eu falei, poxa, é aí que eu quero trabalhar. Só que eu achava que dentro da engenharia eu não ia conseguir, porque a engenharia tem, sei lá, 2.000 engenheiros tinha lá, não lembro na época, um monte, uma pirâmide muito assim, ó, né? Tinha poucos caras aqui em cima e muitos caras na base. Eu achava que eu não sei se você concorda, mas tinha muita politicagem também. Sim. Muito puxa-saquismo, eu nunca fui desse estilo. E já tinha os caras que eram muito fera lá, tipo o Gerson, que virou gerente nessa época, os outros da turma do Gerson. Tinha os caras lá que eu olhava e falava, nossa, eu nunca vou ser um engenheiro desse jeito, simplesmente porque eu não consigo focar no negócio para conseguir fazer aquilo bem feito, né? E aí, eu descobri a parte do design. Aí tinha um designer, que era o Nelson Yoshimura, que foi trabalhar na parte de marketing de produto. E eu falei, poxa, acho que marketing de produto é legal, porque o marketing de produto pega os dados das pesquisas, olha o que os clientes estão querendo e ajuda a desenhar e dar um direcionamento para o VLE, para ele saber como é que o produto que ele tem que desenvolver tem que ser. Falei, pô, é legal, isso é bacana. Fui fazer o pós em marketing para poder trabalhar nessa área. Fiz o pós na SPM, todos os trabalhos da SPM, eu manipulei todos os grupos que eu participei lá para fazer todos os trabalhos relacionados à GM, ao mercado automotivo. Estudei, aprendi, montei uma pasta gigantesca com todos os meus trabalhos. Na época era transparência, muita gente não vai lembrar, era um acetato, um papel transparente, você punha para imprimir. Você punha e projetava na tela. Como é que chamava o projetor? É um projetor, retroprojetor. Retroprojetor. Peguei minha pasta com todos os trabalhos, fiz trabalho para implementação do OnStar, fiz trabalho de lançar picape Corsa aventureira, fiz trabalhos de lançamento de veículos, de propostas de marketing para a GM. Peguei essa pasta, fui lá com o Nelson Yoshimura na mesa dele. Ô Nelson, seguinte, eu quero trabalhar aqui nessa área. Olha aqui que eu fiz na faculdade de pós-graduação em marketing. Ele olhou e falou, nossa, que legal, não sei o que, começou a espalhar para todo mundo lá e tal. Fiz uma coisa também, lá na parte do Jack Keaton, eu trabalhei intensamente para fazer um negócio legal para ele lá, para S10, né? E ele me fez uma carta de recomendação muito legal. Eu tenho essa carta até hoje. Qualquer dia eu vou publicar lá no Autoentusiastas. Porque eu acho legal contar para os jovens como que você tem que fazer, porque não é uma receita que alguém te ensine. Alguns têm a predisposição, a intuição de fazer as coisas, mas tem outros que não têm isso, não tem a oportunidade, né? Então eu fui lá na mesa do Jack e falei, Jack, eu quero ir trabalhar lá. Como é que você me ajuda? Essa tua carta aí é um artigo legal para você escrever na tua coluna do LinkedIn. Boa. Mais do que talvez no Autoentusiasta, porque o LinkedIn talvez você vai pegar mais esse público que quer mesmo saber de carreira, como crescer faz para você andar na carreira, né? E o Jack escreveu uma carta que, porra, eu falei, caceta, com essa carta aqui. Sou eu? Será que sou eu mesmo? E com os meus trabalhos, vamos lá, né? Então eu fui lá na mesa do Nelson Yoshimura, ele pegou aquilo lá, a carta circulou lá até que eu consegui uma vaga lá, rapidamente. Deixa eu voltar um pouquinho para trás. Quando eu entrei na GM, essa passagem eu gosto de falar. Quando eu entrei na GM, e era onde eu queria, era a maior empresa do mundo, fui no RH, saindo da RH, indo para a área que eu tinha que me apresentar a trabalhar, me veio assim, eu falei, puxa, cheguei onde eu queria. Estou aqui. E deu aquele vazio. Porque eu falei, agora eu tô aqui. Eu atingi meu objetivo. E agora? E agora? Para onde eu vou? Eu guardei aquilo lá, porque eu tinha que aprender agora. Eu cheguei onde eu estava, agora que eu estava lá, qual é o próximo passo, né? Então isso sempre foi para onde eu vou, né? Aonde eu quero estar. Sempre foi uma insatisfação do aonde eu estou. Aonde eu quero estar. Né? Uma vez que você chega lá, e agora? Bom, voltando. E o Nelson Yoshimura, fui trabalhar lá. Aí, outro passo, outro ponto legal também. Quem era o vice-presidente, diretor lá de engenharia, era o Marangoni. O Marangoni era meio bravão. Era o diretor executivo de engenharia. Eu não sei, não tive muito contato com ele, você tinha mais. A minha cabeça era que era um cara meio durão. Sim, né? ele era. E a GM, tempos áureos, né, me pagava metade da SPM. E você fazia o processinho lá, mandava pra frente e pagava. Tempos áureos foi o meu. Pagava inteiro. Pagava 80%. Então. 75%, 80% da enfim, faculdade. Investiram, né? Investiam no funcionário. Investiam no funcionário. E aí, por um certo motivo, o meu pagamento e o meu papelada lá enroscou. E eu tive que ir lá correndo, pegar a assinatura do Marangoni. E eu
engenheirinho lá na sala do Do Big Boss. número 2. Ele era o número 2 da engenharia nessa época. Eu tô aqui, ó, preciso assinar esse papel aqui, né? Você pode assinar para mim? Pegou o papel, olhou. Marketing? Você tá louco? Eu não vou assinar isso aqui. O que engenheiro tá fazendo, quer fazer em marketing? Falei, puta, ferrou. Agora vou perder a minha bolsa. A minha bolsa aqui. Como é que eu vou sair dessa? Eu falei, não, senhor Marcão, é o seguinte. Eu preciso entender o mercado, entender o consumidor. E eu, entendendo o mercado, entendendo o consumidor, eu vou ser um engenheiro melhor. Ele olhou para mim e falou, verdade. Pô, fascinou. Falei, ufa, não posso mais deixar esse papel escapar, né? Da próxima vez. E assim eu fui lá para o marketing. E no marketing, caí com a gerente mais temida, mais falada no sentido de ser chata possível, que era a Sônia Jeromel. Sônia Jeromel, lembro dela. Ela era dura, encrenqueira, arrumava treta com todo mundo, né? E eu sou o cara mais da paz, né? E uma das tretas que ela arrumou, por exemplo, ia lançar o Astra, não, ia lançar a Zafira, uma minivan, trabalhei no lançamento da Zafira. E a Zafira, acho que a mais básica, não tinha luz aqui no meio. E ela falou para os caras da engenharia, vocês estão loucos, cara, um carro básico, familiar, um carro familiar, não vai ter uma luz aqui no meio. E ela fez, até os caras colocarem uma luzinha, improvisarem uma luzinha lá no meio, que não tinha no projeto original da Zafira, para ter a luz lá. E eu aprendi que ser chato não necessariamente é uma coisa ruim. E eu aprendi muito com ela. O jeito dela era um pouco ruim, mas eu aprendi muito. Você tem que brigar. E ela brigava pelo time dela. E ela brigava, ela era chata, assim, a visão que eu tinha dela, né? Eu tive muito pouco contato com ela, para falar a verdade. Mas o contato que eu conhecia dela, ela era chata nesse aspecto, mas ela era chata que ela estava brigando pelo produto. Brigando por ter um produto melhor. E ela tinha razão. Ela tinha. Por melhor jeito que às vezes, né? Às vezes a forma, né? A forma, né? A forma. E ela, não, batia o dedo, ia lá, ia falar no chefe do cara, chegava lá com o papel na mesa, é um absurdo, não sei o quê. Eu nunca vou ser assim, mas eu aprendi muito com ela. E outra coisa que eu aprendi com ela foi assim, o carinho e a proteção do time dela, né? O meu time é meu time eu faço tudo, todos merecem tudo, todos trabalham bem. E foi uma boa escola para mim, assim, de gestão e de trabalho em equipe, né? E, bom, foi legal, durou alguns anos ali, trabalhei na Zafira, no Astra. A Zafira era a conquista definitiva do espaço, o programa que me deu bastante orgulho de ter trabalhado. Para vocês saberem, quem está assistindo, o que um gerente de produto, um coordenador de produto, marketing de produto faz é justamente olhar as pesquisas de mercado, definir as especificações, definir versões, definir pacotes de opcional. Naquela época, a GM trabalhava com muitos pacotes de opcionais. Quais opcionais vão em cada modelo. Ele era aquele cara que fazia questão de que câmbio automático só tinha no carro de luxo, entendeu? E no carro básico era obrigado a ter câmbio manual. E até hoje em dia isso tem um pouco no mercado. Não, né, Paulo? Mas isso veio de um histórico de mercado. O carro automático era o carro mais caro, né? O câmbio automático, e depois eu volto no automático quando eu falo de Toyota. A caixa automática era mais cara. Sim. Mais complexa, então você acabava ficando lá para cima, né? Não dava para você colocar uma caixa automática num carro básico, que o carro ia ficar muito caro para ser básico. Exatamente. E normalmente a caixa automática está atrelada a outros equipamentos que você tem que trazer junto para o carro funcionar bem, né? Então passou-se essa fase aí, e até que um dia eu fui chamado para... Eu ia falar alguma coisa da GM, mas, enfim, vamos pular, porque... Mas antes de você sair da GM, dos projetos que você trabalhou lá, qual que você tem mais orgulho de ter trabalhado dentro da GM, desses carros, nessa época? Você ficou quantos anos lá? 10 anos? Não, na GM eu fiquei de 97 a 2002, eu fiquei 5 anos. 5 anos, eu fiquei pouco. Tá. Pouco. Para uma GM é pouco, 5 anos. Mas tinha alguma coisa ali que eu achava que eu não é que eu não acreditava que eu não fosse competente. Eu acreditava que apenas ser competente não iria ser suficiente para eu crescer lá. Eu tinha que ter um skill maior de habilidade... Interpessoal.
interpessoal com as pessoas certas, que eu sou bom de habilidade interpessoal, mas Mas não com as pessoas certas. ali eu não sei, tinha alguma coisa ali que eu não senti que eu, né? Talvez eu fosse muito jovem, né? Uhum. Eu não acreditava só na competência. Foi um erro. Se eu tivesse acreditado na minha competência, eu estaria lá até hoje. Pode ser. Também acho. Pode ser. Até porque quando eu quis sair talvez, foi um choque. Faltou talvez um pouco de resiliência para você. Resiliência, um pouco de... Hoje não tá bom, mas amanhã pode ser que fique melhor. Vai sair esse chefe daqui, vai vir outro melhor, mas não, vem um pior. Enfim, eu era jovem, cara. E eu não tinha, apesar de meu pai ter trabalhado em várias indústrias assim, não é uma crítica, mas eu não tinha uma pessoa que pudesse me dar esses toques. Eu não tinha um mentor, eu era muito jovem para ter um mentor, né? Por isso que eu gosto muito de ajudar os jovens hoje, porque eu não tive isso. Tudo que eu fiz foi na raça, foi assim, na intuição, foi sentindo na pele, né? Também não procurei um mentor. Essa é a verdade. Tem isso também, né? Às vezes, na verdade, depende da nossa idade, a gente nem sabe que precisa de um mentor. Entendeu? Eu também, eu falo dos meus 30 anos na GM, né? Eu tive um mentor lá que, não, você vai fazer assim, assim, a receita é essa. Não, nunca tive. O que eu tinha era que eu gostava do que eu fazia. Então eu estava num lugar que eu adorava. Mas você tinha uma coisa diferente. Aquela parte técnica de andar com o carro, carro de corrida, competição, eu gostava daquilo. Quem viu o seu podcast sabe que era exatamente aquilo que você queria. Eu nunca tive uma certeza absoluta daquilo que eu queria, porque, na realidade, eu sempre tive certeza das coisas que eu estou fazendo agora. Sim. Mas eu sempre estou olhando para o próximo. É uma característica, não acho que é um defeito. Então foi complicado. Mas quando eu saí da GM, eu tinha 23 anos. Bem novo mesmo. Né? 23? Não, 30. 30, 30. É isso aí. Você saiu em 2002? 2002, isso aí. Você tinha 32. Tinha 32 anos, exatamente. Já podia estar melhor. Né? Bom, enfim, gostei muito de ter trabalhado na Zafira. Eu tive bastante carta branca da Sônia para trabalhar, bastante envolvimento com o pessoal lá de programas do produto, lá para fazer o carro. Uhum. Tive uma discussão grande na véspera do lançamento, porque eu fiz os preços também, e eu queria que a Zafira tivesse airbag de série. Eu queria que fosse um diferencial, carro familiar. E o seu Joe Damour não deixou. Porque o Joe Damour era o diretor de marketing, só que ele era um cara financeiro. E ele achava que a gente podia ganhar mais dinheiro. Não é uma crítica aqui, tá? O Joe Damour é uma pessoa bem conceituada e todo mundo gostava dele. Mas ele achava que se podia ganhar mais dinheiro vendendo o airbag como opcional do que incluindo no produto. Tem uns cálculos que a gente faz internamente. E eu falava, não, esse carro é família. Porque na verdade o airbag não era um item obrigatório, né? Então... Mas eu olhando lá para o cliente sempre, eu queria... Ok, eu não fui vencido, aceitei, beleza. Eu acho que no meu podcast eu comentei de um diretor de marketing que me obrigou a preparar 200 carros para o lançamento do Astra. Uhum. Né? E o cara que me desafiou foi o Joe Damour. Eu numa primeira reunião de planejamento, estamos lá na reunião, eu era gerente de operações no campo de provas, na hora que mostraram tudo lá, falaram, vão ter 200 carros no lançamento. Eu levantei e falei, não dá, 200 carros não dá para fazer para o lançamento. O Joe Damour parou a reunião, falou para mim, Gerson, por que não dá para fazer 200 carros? Eu falei, porque nós nunca fizemos, nós sempre fizemos 20 carros, 25 carros, 200 é muito, né? Aliás, se você continuar andando pelos mesmos caminhos, você sempre vai chegar no mesmo destino. Então você trate de ver como é que vai fazer. O que você tem que fazer para chegar nos 200? Para chegar nos 200 carros. E fizemos um lançamento em Punta del Este com 200 carros. Eu sempre gostei muito de tomar uns push, tomar umas desafiadas. A gente aprende muito, né? Aprendi isso com o Damour. Mas tem jeitos e jeitos de desafiar. Eu acho que ele te desafiou do jeito bom. Tem chefe que sabe que é impossível e que é só encher o saco. Tanto que eu saí da reunião, fui viajando de volta para o campo de provas. Como é que eu vou vender isso aqui para o meu diretor, né? Que chegar lá, tinha que vender isso para o Mauro, que era meu diretor na época. Mauro Moretti? Mauro Moretti. E eu cheguei lá e expliquei para o Mauro Moretti, e o Mauro falou, é assim, assim, assado. Isso é louco, 200? Eu falei, então, eu também acho que é loucura 200, mas se a gente fizer assim, 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 dá certo. Ele talvez dê certo mesmo.
A gente aprende, é bom. É bom. Assim, um chefe bom não é um chefe bonzinho. O chefe bom é o chefe que extrai o melhor de você. Que te desafia. Bem, mas você perguntou, desafia, e tem outra coisa que eu contei um dia numa história, de quem não é do mundo automotivo, os caras acharam o máximo. Eu acho uma história muito simples, mas os caras me pediram para falar na frente de todo mundo, lá numa palestra, né? Eu tinha que lançar um Astra muito básico. Eram aqueles carros de combate, né? Um carro custo-benefício. E era um Astra, basicamente um Astra GL com um opcional a mais, 1 ou 2, né? E a gente queria batizar esse carro. E tava lá, né? A GM tem um book com vários nomes de carro e tal, nada daqueles lá funcionava e tal. E eu fui para casa numa sexta-feira e falei, puta, tem que dar um nome para aquele carro, que nome eu vou dar, né? E eu cheguei, bem antes, a jogar tênis. Então eu tinha uma raquete de tênis guardada lá. E era uma raquete Wilson Advantage. Eu falei, foi daí que saiu a Advantage? Foi! Eu não sabia. O nome é Advantage na minha raquete. Cheguei lá na segunda-feira, esse nome aí, dá pra usar? O pessoal lá do legal, dá pra usar, pode usar. Advantage. Então, assim, era o carro que era o básico, mas ele tinha uma vantagem a mais do que o básico. Daí nasceu a linha Advantage. Então, toda vez que eu vejo um Astra na rua, né, Advantage foi dali que saiu, né? Olha, eu não sabia que tinha sido assim. E depois isso foi para outros modelos. Teve várias séries. Teve o Vectra, Zafira Advantage, teve vários. Eu era responsável por Astra e Zafira, né? Então, foi legal. Aí é isso que um dia, né, eu tô lá na GM, me liga alguém lá da Red Hunter, tem uma vaga aqui e tal, coordenação. Eu ainda não era o nível coordenador, eu era o nível, sei lá, esqueci quais eram os níveis lá da GM. Eu era um nível antes de coordenador, era um nível bom, nível código 7, 8, sei lá. Era o antigo 7. Que os caras, que era bom, que era assim o máximo ali, né? E aí me chamaram para ser coordenador, chefe de seção na Toyota, né? Eu fui lá ver. Toyota vendia, a GM naquela época vendia 150 mil carros aqui, 200 mil, não sei, mas era um número mais de 100 mil, mais de 100 mil, mais de 200 bem mil, mais de 100 mil, né? E a Toyota vendia 15, tinha o e a Toyota fazia só o Corolla. O Corolla do antigo, não era nem o Brad Pitt, era o antigo. E aí, bom, tem uma vaga aqui, assim e tal, para você ser o coordenador da área de produto, preço e tal. Falei, pô, legal, né? Eu vou mandar nessa área, né? É isso aí, né? Eu falei, eu vou ter mais influência ainda, aqui vai ser eu que vou tocar esse negócio. E deu, encaixou salário, encaixou tudo. Falei, eu vou, né? Aí eu fui pedir demissão na GM, Eduardo Andrade. E aí que eu vi que eu tinha um prestígio maior do que o que... Aliás, eu nunca acho que eu tenho tanto prestígio do que você imaginava. O Eduardo Andrade, não, imagina, nós temos um plano para vocês aqui. Para você aqui. Na verdade, isso aconteceu um pouquinho antes. Os caras já me mandaram para vendas. E eu não queria trabalhar em vendas. Mas lá na GM tinha esse negócio. Você tem que vir passando por várias áreas. E eu não queria, eu era muito imaturo para entender que isso era bom para minha profissão. Eu não queria. Me jogaram para vendas, para um negócio de vendas que eu... Core, que era um negócio, o cantinho do cantinho de vendas lá, acho que eu não sabia o que fazer, não queria, me jogaram para lá e eu já estava com esse negócio da Toyota rodando, né? Aí fui lá, voltei lá, falei, vou sair e tal, né? Aí o Eduardo falou, você tá louco, você vai sair trocar GM, vai para a Toyota, que não é nada aqui a Toyota. Eu falei, eu vou, né? Vai ser legal lá, me desculpa, mas agradeço tudo que vocês fizeram por mim aqui e vou. Todo mundo foi contra mim, meu pai, todo mundo. Você tá louco? Eu tava na maior do mundo. Hoje é a Toyota, né? Aí eu fui. E aí lá na Toyota foi muito legal, porque lá na Toyota, cara, se eu posso dizer que em algum lugar eu tive prestígio, foi na Toyota. Porque lá primeiro, meu chefe lá na Toyota, o Edson Narimatos, não queria saber de nada. O negócio dele era números, planejamento de vendas. Ele era meu chefe, ele tinha que cuidar de produto, mas não era a praia dele. E ele me dava carta branca. E ali eu construí uma reputação. Primeiro que eu era engenheiro. Os caras da Toyota lá, eu tinha que conversar com engenheiros da Toyota que não eram nada fáceis. Muito legais os caras, mas o gerentão lá, o diretor lá, era difícil. Os caras me adoravam, porque eu conseguia fazer essa interface. Você conseguia falar a mesma língua deles. Entre o que o mercado precisa e o que a engenharia... Como combinar isso de uma maneira... O que a engenharia consegue ou pode fazer, isso, né? Sem estressar a engenharia. Porque tem muito cara de marketing que ele imagina um negócio todo maluco
E o engenheiro fala, mas como é que eu faço isso? Né? Não dá. Não dá para fazer isso. E normalmente o cara de marketing perde. Né? Exatamente. Perde porque não é possível de se fazer, de fabricar, de construir, de montar aquilo às vezes, né? Bom, e aí eu fui, meu primeiro assignment, né, o meu primeiro trabalho era fazer o lançamento do Corolla Brad Pitt. Já estava bastante encaminhado isso, mas aí eu fui lá e bati o martelo na estrutura de versões, na estrutura de equipamentos, no visual, qual é a roda que vai para cada carro, né, coisas que eu sabia fazer. Sim. Combinar nessa roda fica bom nessa versão, aqui fica melhor um friso desse jeito e tal. E era uma empresa bem menor, menos pessoas tal, um ambiente muito mais assim amistoso e muito mais fácil de você aparecer e ser relevante. Que na GM era grande a estrutura, né? Então eu me senti muito bem lá, apesar da pressão dos japoneses ser muito grande, né? Era hora extra o tempo todo, era pressão, mas eu me senti confortável porque era assim, lá era a palavra cliente se fala 150 vezes por dia. E não era assim na GM. A GM sempre foi uma empresa que escutou bem o cliente, então o departamento de pesquisa para escutar o cliente. Mas era diferente, o nível de preocupação com o cliente era outro. Na Toyota, eu me senti muito em casa. Bom, lançamos o Corolla Brad Pitt, foi sucesso, né? Sucesso. E aí eu volto para o câmbio automático, né? Na Toyota, como no mundo inteiro, a Toyota vende mais carro automático do que carro manual. O carro com câmbio automático, mesmo tendo pouca diferença do valor do carro para a versão manual, ele era muito mais rentável. Aí ajudou a popularizar, então ficava barato você sair do manual para o automático. Então esse Corolla Brad Pitt foi um dos responsáveis pela massificação do câmbio automático no Brasil. Começar a ter mais automático nessa... A gente vendia 70% do mix de carro automático. E aí o cara ia para a Toyota de carro automático, você acha que ele ia voltar para um GM com câmbio manual? Carro custando super caro, um câmbio manual que não era tão bom da GM naquela época, e não tinha, Ford não tinha, era Toyota. Então isso ajudou a massificar o câmbio automático. O câmbio automático das outras não era tão bom como o automático da Toyota. Apesar de Toyota ser 3 marchas, mas era um câmbio suave, que não dava, assim, principalmente no quesito problema de qualidade, problema de campo. O câmbio automático não quebra. O GM que tinha nos Monza, aí depois foi vindo, você sabe, dava problema. Tinha alguns problemas. Dava problema. Da Toyota não quebrava. Até tinha problema de dirigibilidade também. Era meio de calibração, tudo. De dirigibilidade. E o da Toyota, a Toyota fabricava, a isinha da Toyota. Então, eram os câmbios simples, né, low-tech. Mas quanto tempo você ficou na Toyota? 10 anos. 10 anos aí. 10 anos. E aí você fez esse primeiro... Aí eu lancei tudo nesses 10 anos. Você fez o Fielder também, né? Então, aí tem uma história muito legal. Que é isso aí que você vai contar pra gente, por que no Auto Entusiastas o Bob insiste que perua é caminhoneta? Putz, eu vou contar aqui, mas eu tenho uma matéria escrita, depois eu vou complementar, eu vou simplificar. A palavra perua, ela vem da origem de pirueiro aqui no Brasil. Não é uma palavra que ela vem de uma classificação de automóvel. Perua vem de pirueiro, porque o pessoal pegava o transporte coletivo, as peruas mesmo, e ficava fazendo arruaça, bagunça, nem era perua antes, era antes, né? E aí ficava aquela peruagem lá dentro, perua, aí veio... daí, então é um nome que, de certa forma, ele é até um pouco pejorativo. E se você pegar as regulamentações aqui de carros aqui no Brasil, não existe a palavra perua. Perua. A perua não é uma tradução de station wagon, não é uma tradução de brake, né? É caminhoneta. Só que aí veio a caminhonete como diminutivo de um caminhão. De um caminhão pequeno. Que virou uma picape. Na realidade, caminhonete também, o termo certo não é caminhonete, é picape. Não, né? uma picape, na verdade, é o aportuguesado do pick-up em inglês. Exato. E nos Estados Unidos, uma picape não chama picape, ela chama truck. Chama truck, Que a tradução é caminhão. É um rolo. É um rolo isso então, daí, mas né? aí veio caminhonete de picape. Certo. Caminhonete. Mas na regulamentação, na classificação dos veículos, é caminhoneta. Caminhoneta. E caminhoneta engloba as peruas.
Então o Bob, um belo dia, ele acordou e falou, não, tá tudo errado aqui no AE, nós vamos colocar caminhoneta. Ninguém entende nada disso, os leitores não entendem, mas eu vou fazer uma matéria explicando que o termo correto de se usar é caminhoneta. Então, eu acho que o AE tem essa função de ensinar um pouco as pessoas, né? E esse critério. Mas depois vocês vão ler na matéria toda essa história aí. Um pouco de catequizar o nosso leitor, né? Que nem montadora. O Bob fica louco que se usa de montadora porque é um fabricante de automóvel. Fabrica. O carro não só monta carro. Tem usinagem, tem lá fora é manufacturer, não é assembler de carro, né? Então é fabricante de carro. Tanto que a Anfávia é a associação de fabricantes. Dos fabricantes, não é a associação das montadoras. Então a gente implica disso e eu já me acostumei, né? Eu também. Enfim, Fielder. Fielder foi um trabalho que eu peguei do zero. Lançamos o Corolla Brad Pitt, legal, sucesso absoluto. O Japão querendo expandir aqui no Brasil, que até então tinha a Hilux antiga, e o Corolla. Vamos expandir, vamos para o third model. Não era o third model, era o derivativo, o Corolla derivativo. Vamos estudar. A Fielder. Aí começamos a trabalhar numa clínica legal, montamos a clínica inteira, eu e o meu pequeno time lá, o Gustavo Weber, com o apoio do Edson Narimatos, montamos uma clínica de produto, trouxemos ali o Corolla Hatch, que na realidade, eu não vou esquecer o nome agora, ele tinha o nome, era Pontiac Volt, e era um Toyota, eu esqueci o nome agora, era um hatch, bacana, mais esportivinho, legal. Tinha a Fielder e tinha a Verso, Corolla Verso, que era uma minivan, um pouco maior que a Meriva, entre a Meriva e a Zafira. Talvez um pouco mais como a Scenic ali e a Picasso. Bom, eu tinha vindo da GM, eu tinha todos os estudos na cabeça, né, do que os clientes querem. A GM estava indo para minivans, na sua Zafira, depois a Meriva. Estava vindo, já tinha a Scenic, que foi um sucesso aqui no Brasil, a Picasso, carro legal, né, diferente. E na minha cabeça tinha que ser a minivan. Eu já sabia antes de começar, falei, não adianta, tem que ser a minivan, perua ninguém mais... As peruas estavam morrendo, já estavam praticamente mortas no Brasil. Fizemos a clínica e saiu lá o resultado dos clientes, pedindo minivan, o hatch e a perua. Aí vai lá explicar, monta o business case. O business case, para quem não sabe, você monta a equação financeira do projeto do carro. Então, para eu fazer uma minivan custa tanto, quanto que o mercado paga pela minivan? Paga X. Isso aqui, no final das contas, vai me dar um lucro de tanto em tanto tempo. O da Fielder e o do hatch. O que acontece? Interior da minivan, carroceria totalmente diferente, tudo novo. Tudo novo. O preço, além do Corolla para fazer aquilo, não pagava esse projeto. Preço de mercado. E o hatch é a mesma coisa. Sobrou a Fielder, a caminhoneta. Porque a Fielder ela usava o mesmo interior do Corolla, tudo igual ao Corolla. Corolla. Front-end era igual... Podia cobrar 10%, 15% a mais que o Corolla, acabou, valia, pagava aquele custo e ainda dava uma margem de lucro talvez um pouquinho melhor. Da coluna C para trás que era diferente. Não era tão simples assim, tá? Mas porque mais ou menos o Corolla montado aqui era um Corolla que não existia Fielder lá fora. Era um Corolla com uma plataforma narrow, que a gente chama. E a Fielder não existia um Fielder nessa plataforma. Bom, estamos lá numa mesa, mais ou menos conversa mais compridona assim. Eu, o vice-presidente, o senhor Andrade aqui do meu lado, todos os japa lá. E eu com aquele estudo ali, falando que a minivan era o que o mercado queria. Os caras discutindo e eu vendo, falei, puta, os caras vão aprovar a perua, né? A caminhoneta. Aí eu falava, né? Eu era meio suicida nessa época. Eu quero falar, não, tá errado isso daí, tem que ser a minivan, esse carro não vai vender. Vocês estão colocando um número de vendas aí, que eu ajudei a fazer, que é difícil. O Andrade bateu na minha perna aqui embaixo e falou, fica quieto. Eu falei, tá bom, né? Eu fiquei quietinho. Dali 10 minutos acabou a reunião, é Fielder. Eu falei, ai meu Deus do céu, vou ter que trabalhar no carro errado, né? Vou ter que trabalhar no carro que eu não quero. Mas me veio um insight positivo naquele dia. A engenharia era lá em São Bernardo, essa reunião foi lá em São Bernardo, e a área comercial era aqui em São Paulo, na Funchal, aqui na Vila Olímpia. Nesse caminho de volta, eu falei, pô, tudo bem, ok, é Fielder, eu vou fazer a Fielder mais legal que eu conseguir. Já que é pra fazer, vou fazer o carro que eu acho que tem que ser a perua que tem que vai fazer, vai vender. E aí, comecei a inventar moda, né? Pra você ter uma ideia, os caras queriam fazer uma Fielder barata, sem a barra no teto,
queriam tirar o protetor de carga do compartimento de bagagem, que era um protetor bacana. Sei, deixar aberto ali. Queriam fazer banco fixo. Eu falei, não. Ia lá, fazia as pesquisas, mostrava o concorrente. Eles queriam fazer uma Marajó. Queriam fazer um carro peladão. Eu falei, não. O que eu concordei, indiquei, vamos fazer a Fielder numa versão única. Vamos fazer a Fielder numa versão única, porque o mercado não vai ser tão grande para esse carro. E vamos fazer um carro equilibrado aqui, um custo-benefício legal para a gente maximizar, investir menos. Ok. E aí eu inventei máscara preta no farol, grade preta, para a Fielder trazer mais esportividade, que o Corolla não tinha. Tem um pouco mais, como o Juvenal Jorge fala, um pouco mais de carronalidade. Carronalidade, né? Tecido dos bancos mais não era couro, né? Nessa versão que eu queria não era couro. Naquela época não era isso. Tinha, o pessoal queria couro, mas não era assim, mandatório. O tecido dos bancos diferente. Você não tem ideia. O mostrador do painel, eu queria um mostrador que tivesse os reloginhos mais legais. Do Corolla era muito careta. O trampo que deu para fazer isso, você não tem ideia. E vai e volta, aquela máscara. E aí, chegou lá para ficar legal, tinha que ter um número um pouco menor. Os caras, não, esse tamanho de número não pode. O nosso padrão aqui é um número grande. Eu falava, mas fica feio, não fica legal, né? E nesse meio tempo aconteceram duas coisas. Eu preciso de óculos agora, quando o número é pequenininho eu não enxergo, eu agora entendo. E a Toyota diminuiu todos os números, fizeram o contrário do que eles falaram para mim lá. É muito louco as coisas que acontecem, a coisa vai evoluindo, né? Sabe que uma vez o Carlos Bichler, que era o diretor o VP de engenharia da GM, uma reunião nós falando sobre rádios, né? Ele vira e fala assim, alguém foi lá e falou que o rádio, que os números estavam muito pequenos, né? Os números nas teclas e tal. Ele pegou e virou assim, uma reunião de mesona com uns 10, 12 diretores lá. Ele falou assim, a hora que os diretores vão ficando velhos, não falou velho, vai chegando a senioridade dos diretores, nós temos que aumentar os caracteres dentro dos carros. E o pior é que é verdade absoluta. Hoje eu fico bravo, hoje eu pego um painel, peguei um painel do carro chinês. Olha aqui o meu caso. Praticamente nem com o óculos eu enxergo de tanto coisinha no carro que o painel que tem pequenininho. Eu não enxergo. Porra, os caras têm que pensar nisso, tem que pensar no cliente lá, não tem que pensar na gama de clientes. Os caras fazem carro só pra gente de 20 anos, meu. Bom, mas vamos lá. O pessoal tá gostando dessa conversa aqui, entendeu? Mas a conversa não vai terminar assim nunca aqui. Entendeu? Não, eu falei, não vai dar tempo. Se você tá gostando, já deixa seu comentário aí, já deixa seu like. Se você ainda não segue o Auto Entusiasta aqui no YouTube, esse é o momento de você se inscrever aqui no nosso canal. E lembre-se, hein, esse aqui é o 11º podcast. Tem mais 10 aí para trás com muita história igual essa que o Paulo tá contando para nós aqui, né, Paulo? Mas vamos lá, você tá na Fielder aí. O Auto Entusiasta já tinha nascido quando dava Fielder? Não do jeito que ele é hoje. O Auto Entusiastas nasceu lá na General Motors. Pouca gente sabe disso. Ele nasceu lá atrás, então. Lá atrás. Eu sempre tive essa questão de bom relacionamento com pessoas que gostam de carro e pessoas legais. Então, lá na GM, eu montei um grupo de e-mail dentro da GM. Naquela época, gente, não tinha computador, não tinha laptop, aqueles cabeção, aqueles e-mail corporativo, não tinha... Tinha um computador, só que era um desktop. Um desktop, e o e-mail era o e-mail interno, né? Era tela verde, nem sei, acho que era tela verde ainda na GM. Não era, né? Já não. Bom, whatever. Era um e-mail corporativo, eu montei um grupinho lá, então tinha, sei lá, 10, 15 pessoas... que eu pus lá pra gente ficar trocando ideia de carro. Nessa época aí só tinha laptop, o notebook, quem era gerente ou diretor. Começou assim, né? Começou a migração pro mobile, né? Pra mobilidade, começou de cima para baixo, né? Então, tem uma época que era só diretor, depois era só gerente, para depois chegar nos nível 8, nível 7, nível 6, e foi... descendo. Bom, eu não tinha, e eu montei o grupinho lá e eu fui pensando, pessoas do design, o Nelson, o Muriel Ikeda, o Fares Rossin, que era um designer jovem que tinha lá, o próprio Juvenal Jorge, mais algumas pessoas lá. O Colucci fez parte disso aí também, não fez? Ou o Colucci foi depois. O Colucci foi depois, E eu montei esse grupinho lá. Então, esse grupinho a gente pegava algum artigo legal que saía, perguntava, trocava ideia, mas era um grupinho meio... A minha ideia era boa, mas não andava muito assim, né? Depois de um tempo, esse grupo foi crescendo, tomou uma forma, e aí chegou a hora de eu sair da GM. Eu falei, não vou perder esse grupo aqui, que sacanagem, né? Bom, fui para a Toyota. Lá na Toyota eu montei um grupo, tinha Yahoo Groups.
Yahoo Groups. Montei o grupo no Yahoo, peguei os e-mails de todos os caras da GM, montei o grupo, e aí eu comecei a trazer gente da Toyota, gente de outros relacionamentos. Fabrício Samarra, do Best Cars, o próprio Bob Sharp, eu trabalhei com ele na GM, né? Ele era assessor de imprensa lá, onde teve uma reunião que ele ia falar de um recall do Astra, e ele usou uma palavra... Recall é sempre um negócio. Se você pegar o texto do recall, os caras vão fazer de tudo para não falar que aquele negócio deu merda. Então eles usam as palavras... Eu falo, Bob, não dá para... Isso daí não é... Perdeu, não sei o que, não sei... Não, tem que ser mais específico. Aí ele falou, não, é assim que tem que ser o recall, não sei o que. Eu falei, tá bom, né? Dei minha opinião. Mas a gente não ficou amigo na GM. Não por causa disso, né? Porque a gente não tinha um relacionamento ali, né? Não ficamos amigos. Depois, como ele estava no Best Cars, ele acabou entrando lá nesse grupo, e esse grupo foi criado e ele começou a tomar uma forma. E ali, nesse grupo, depois a gente foi para o Yahoo, isso foi mais ou menos 2002, final de 2002, o começo de 2003, e até 2008 ele teve várias interações ali dentro do Yahoo, depois Google, e teve até alguns quebras, alguns rachas, porque a comunicação escrita ela é muito diferente da comunicação verbal, você não tem entonação, você não vê a cara do cara, e é muito fácil você achar que alguém está sendo mala com você, quando na realidade é só o jeito da pessoa escrever. Então deu muito quebra-pau. É o que nem acontece hoje nos grupos de WhatsApp, né? Muita ofensa, Esse grupo, ele se quebrou e continuou com o core ali, com as pessoas mais easygoing, mais fácil de se relacionar, né? O Bob ficou, aí até que um belo dia... esse grupo, até 2008, eu usei muito esse grupo, poucas pessoas sabem, eu usei muito, né, como um grupo de pesquisa. O que vocês acham que vai vender mais? Nesse preço, um carro manual ou um carro automático? Não, meu carro manual. Não. O que vocês acham do câmbio automático de tal carro? O que vocês acham de não sei o quê? O que vocês acham de uma minivan? Eu pegava vários insights, porque tinha várias pessoas da indústria lá, várias pessoas. Então era assim, meu oráculo. Quando eu tinha uma dúvida, eu precisava de um insight... Você jogava uma sementinha lá e via o que brotava. Eram meus consultores. E fora tudo que eu aprendia lá, fora todos os outros assuntos que tinha lá. Rolavam lá dentro. Tinha lá o cara que o ogro do Agreste, que colocava motor V8 em qualquer carro. Então, eu aprendi muito da minha cultura automotiva veio desse grupo aí, de coisas, de vários elementos de várias áreas diferentes ali alimentando aquele negócio, né? E já se chamava Autoentusiastas lá. Começou com E-Enthusiasts, em inglês. Eu tenho o logo, fiz o logo porque era uma coisa de inglês, que via de entusiasta, que eu lia nas matérias de inglês. Que é um entusiasmo, entusiasta não é uma palavra comum de ser usada aqui no Brasil. No Brasil, não. É muito pouco, né? Então veio dali. Aí, em 2008, um dia, eu ficava todo dia até tarde, noite, né? Eu fotografava bastante. Naquela época, eu já fotografava para Car and Driver. Foi aí que surgiu o nome Paulo Keller, né? Eu precisava fazer umas fotos, me chamaram, o Arnaldo Keller me chamou para fazer umas fotos para Car and Driver, e eu não queria aparecer, porque imagina, eles fazem uma foto para Car and Driver... Fazer uma foto num Ford, você trabalhando na Toyota. Na Toyota, e na matéria critica o Ford, tá meu nome lá, não ia dar certo isso por questão de... Conflito de interesses. E todas as montadoras, todos os fabricantes, eles são muito, muito fortes nisso daí, eles exigem muito disso, né? Aí o Bob falou, não, usa um outro nome, o Arnaldo veio, faz que você é meu primo, porque eu não queria nem aparecer na Car and Driver, eu era super assim, meu foco, eu era um executivo de empresa, cara, eu não podia ficar aparecendo muito, falando muitas coisas além daquilo que era o meu trabalho, publicamente, né? E aí o Bob falou, usa o pseudônimo, o Arnaldo usa Paulo Keller, fala que você é meu primo, você nem precisa ir na Car and Driver, eu resolvo tudo com eles lá, então eu nunca fui na Car and Driver. Os caras lá acho que não sabem até hoje quem era Paulo Keller, entendeu? Era o guerreiro na época, né? E aí eu tirei várias fotos para Car and Driver. Então à noite eu ficava editando essas fotos, ficava vendo os textos, ficava ali olhando as discussões no Autoentusiastas. E naquela época, um pouquinho antes, atingiu-se o auge dos blogs. Eu falei, caramba, né? Tanta coisa legal aqui que a gente faz nesse grupo. Por que isso tem que ficar só dentro desse grupo? Por que eu não posso pegar essas pessoas aqui, né? Esse conhecimento, que na época eu chamava de oráculo, para mim mesmo, é o meu oráculo. Por que eu vou guardar isso? Então eu montei, na calada da noite, um dia de semana, montei o blog, no Blogger, fiz o logo, fiz tudo, montei as fontes, tudo.
mandei um e-mail para os caras, quem quer participar do blog? Vocês podem, em vez de escrever aqui no grupo, vocês escrevem esses mega textos que vocês colocam aqui e escreve lá. Os 2 primeiros a se inscreverem foi o Bob Sharp. Eu achei que ele nunca ia querer, porque era um negócio de blog, ficar falando com o cara, o Bob é o topo, o Master Blaster da indústria automotiva, vai ficar se relacionando com um monte de gente aqui. Dos maiores jornalistas, se não o maior... O maior jornalista da indústria automobilística vai querer escrever nesse meu blogzinho aqui. O Bob, para minha surpresa, entrou. E na sequência, o Juvenal Jorge, que também escreve legal pra caramba, ele sabe muito bem o que é entusiasmo, né? E aí eles veio todo mundo. Aí o Bob, sei lá, 1 ou 2 dias, 3 dias mais tarde, a gente começou a escrever lá e tal, o Bob falou, PK, o Bob que instituiu isso no grupo. O Bob, a gente se relacionava pelas nossas iniciais. Então, até hoje, no Auto Entusiastas, né? Então, eu era PK, o BS, o GB, o JJ, né? O MAL, enfim, o AK. Aí, o PK, eu topo fazer esse negócio aí, mas é o seguinte, cara. Eu não vou pôr meu nome aí se sair papagaiada lá. Eu quero editar todos os textos. Ok. Se você tiver afim com vontade, pode fazer. Eu só agradeço, né? E aí a gente foi indo. O Bob editando, trazendo esse cunho editorial, trazendo os ensinamentos dele, o manual de redação do Bob Sharp. Isso. Pro AE. E o blog foi crescendo, e eu fazendo esse negócio, coordenando junto com o Bob por baixo dos panos, né? O Arnaldo Keller fazendo, o Arnaldo Keller foi quem ajudou, quem insistiu pra gente fazer vídeos. Eu não queria aparecer. Eu vou fazer vídeo como? A gente não tinha equipamento. Aí o Arnaldo começou fazendo os vídeos tosco, com umas camerazinhas tosco. O pessoal começou a adorar, né? E aí o Bob, eu fui abraçando isso, o Bob e o Arnaldo acabamos ficando os frontmans daquele negócio lá, e os outros iam colocando texto lá quando dava. E foi legal. Isso aí foi 2008. 2008. Foi aí que nasceu o Auto Entusiasta, como a gente conhece hoje. Como um blog. E aí, alguns anos depois, ele virou um site. Um site. Que ano que ele virou site? Eu saí da... Vou contar como que ele foi virar site, tá? Foi em 2014. Eu saí da Toyota e fui trabalhar na Mini. Chegou um momento que eu passei por várias áreas, incluindo vendas na Toyota. Fui bem sucedido em vendas, passei por treinamento. Ajudei a lançar a Lexus aqui no Brasil. Fui gerente, como se fosse um gerente geral da Lexus. Fiz muitas outras coisas legais na Toyota, que eu preciso de um podcast só para falar das coisas legais da Toyota. Foram muitas coisas legais. Só os 10 anos de Toyota. Orgulho total, tinha prestígio, tinha tudo. Ia subir na carreira. Mas a gente quer saber de autoentusiasta. Então, até que me chamaram para trabalhar na Mini. Eu falei, Mini, BMW, The Ultimate Driving Machine, Toyota... esses carrinhos legais aqui e tal, ótimos para o consumidor, mas cadê o entusiasmo? Aquele carrinho que dá a emoção de dançar uma valsa de 15 anos com a irmã, né? Com a irmã. Aí eu falei, não, vou para a Mini, carrinho bacana, trabalhar na Mini. Então, depois de 10 anos na Toyota, fui trabalhar na Mini. Dei com os burros na água, porque lá dentro da Mini, eu não encontrei, dentro da Mini, BMW, que era o mesmo escritório. Me desculpa quem está trabalhando lá hoje, mas essa é a minha visão da época. Zero entusiasmo, zero paixão por automóvel, zero vontade de fazer coisas legais para arrepiar as pessoas em torno dos carros. Sim. Zero. Burocracia, número, rentabilidade, puta encheção de saco, né? Era uma concessionária grandona. Mais uma importadora, vai. Assim, podia importar panela como podia importar carro. E na Mini eu tinha tudo para fazer. Hoje na BMW, na Mini, tem umas pessoas bem... Que eu vejo bem entusiastas lá dentro. As que eu conheço. Eu acho que melhorou. Mas eu dei azar, porque o cara que me contratou, é o Henning. Cara, um chefe fantástico. Ele me contratou porque ele queria a minha experiência de Toyota, processo, para organizar o que estava na Mini. Só que também não podia ser alguém só processo, que não conseguisse olhar para a parte da emoção que era importante na Mini. Foi por isso que eu fui contratado. Claro. E aí eu estava consertando tudo isso. Só que o Henning, sacana, Henning, você foi embora. 4 meses depois que eu entrei lá, ele foi embora e me largou lá. Naquela coisa que não estava me fazendo bem. E entrou um cara chato pra cacete, cara. Um mala. Enfim, tem gente que gosta dele.
Passou 4... Primeiro demorou 4 meses para trazer esse cara. Então eu fiquei 4 meses sem chefe. E aí eu fiz bastante coisa legal nesse período. A hora que entrou o cara, passou 2 meses, 3 meses. O cara começou a destruir o que você estava fazendo. Não, o cara mudou toda a estrutura dele e trouxe... Não é normal, quando entra um executivo cabeça, ele traz as peças dele. Isso é super normal. Na época foi um trauma para mim, que eu achei que eu tivesse feito tudo errado. E não foi isso. O cara traz as pessoas dele. Né? Não foi só isso, talvez. Talvez eu tivesse feito errado, né? Sei lá. Vai saber. Aí nós chamamos de empatia. Aí o cara sai, aí eu saí. Eu falei, puta, e agora o que eu vou fazer? Cansei. Uma das primeiras coisas que eu fiz, eu falei, eu vou transformar o autoentusiasta. Eu quero trabalhar no autoentusiastas agora. Eu quero fazer o autoentusiastas crescer. Transformei para site. Então, eu e o Bob e o Arnaldo, mas eu e o Bob fomos lá, contratamos o cara que faz site, eu desenhei os logos, desenhei a página, como é que tinha que ser, o Bob, conversamos editorialmente o que tinha que ser e tal, vamos fazer esse negócio. Então, vamos fazer esse negócio. E aí, em 2014, nasceu, 24 de agosto, foi ao ar a primeira iteração do Autoentusiastas como site. 24 de agosto de 14. 2014. Eu acho que é isso. Não é 14, não. 2010. Não, peraí. É porque assim, é porque a gente comemora o aniversário do Autoentusiastas. 24 de agosto. Não. Foi quando você criou o blog. Foi um blog, exatamente. O blog, lá em 2008. Esse é o aniversário do Autoentusiastas. Isso. Que a gente batizou de Dia Nacional do Autoentusiasmo. Em 2024... entrou o site, não tem nenhuma data específica. 2014, entrou essa data, não tem nada especial para isso. Terror total. A gente importou tudo do Blogger, pro WordPress, o cara que fez deu pau, ficou nas fotos. Eu acompanhava, eu era leitor do blog. Entendeu? Por isso que eu sei, em 2014 eu estava na Colômbia e eram assim, dentro dos meus bookmarks lá tinha o Autoentusiasta. O Autoentusiasta não era o primeiro, acho que era o segundo ou terceiro da minha lista ali que eu sempre olhava. Né? Porque tinha uma coisa romântica ali. Era o texto sem filtro, sem nada. E aí eu lembro que, chega um dia lá, cadê o Autoentusiasta? Não tá mais aqui. Sei que passei uma semana sem acho que ver o Autoentusiasta. E aí tinha lá uma mensagem avisando, estamos migrando aqui, parari, parará. E, terror. Deu ruim. Ficamos 1 ano com esse site aí para tentar consertar, até que eu falei, não, esquece, vamos começar do zero de novo. Aí a gente começou do zero, a gente conseguiu trazer esse conteúdo que ficou 1 ano no site, para o site novo, mas o conteúdo que estava no Blogger, ficou o Classic. A gente falou, não vamos fazer a mesma cagada de novo, né? Deixa esse aí lá, vamos chamar aquele lá de Autoentusiastas Classic, então ele existe até hoje, está tudo lá. Autoentusiastasclassic.com.br e daqui para frente a gente começa uma vida nova. Então ali em 2015 entrou o Autoentusiastas nesse formato que tá hoje agora. Que tá hoje aqui. Exatamente. E hoje você, depois de sair da Mini, esse negócio, você foi para Jaguar Land Rover, você passou um tempo lá. Bom, né? Vamos pular isso aí. Vamos falar de Autoentusiastas. Entendeu? Para onde vai o Autoentusiasta agora? Cara, assim... Para onde vai? Você abandonou, você matou, enterrou o Paulo Keller. Isso. Faz um tempinho você explicou para todo mundo. Tem uma matéria lá. Explicando que o Paulo Keller era isso, um pouco do que você já falou aqui hoje. E agora, estou aqui, sou o Paulo Manzano, o editor-geral do Autoentusiastas. Então tem o Paulo Manzano, que é o editor-geral do Autoentusiastas. Tem o Bob Sharp, que é... O editor-chefe. O editor-chefe, um mito do jornalismo automobilístico brasileiro. E tem o Gerson que está ajudando aí. Que é o editor engenheiro de testes. Engenheiro editor de testes. Editor de testes aqui, fazendo os testes e mostrando que fez o Autoentusiastas, ajudou o Autoentusiastas a se manter de pé durante os 5, 6 anos que eu fiquei afastado. Quando eu entrei na Jaguar Land Rover, eu tive que me afastar porque eu estava com um cargo de direção. Não dava, né? Era impossível e tinha muito risco de conflito de interesse também, então eu tirei praticamente o time eu vi que assim, nesses 6 anos que eu estou lá no Autoentusiasta, muitas vezes nas nossas conversas, nos nossos encontros, você falava alguma coisa, eu falei, mano, isso aí eu publiquei a semana passada. Você falava, puta, mas eu não vi. Ou seja, nesse tempo você não tinha tempo meu trabalho era intenso, nem de ler o que estava sendo publicado no Autoentusiasta. Você estava realmente ausente do Autoentusiasta. Então, mas vamos lá, para onde vai? No período que eu saí da Mini, o Autoentusiastas, assim, era o que eu queria fazer.
Mas não é uma coisa fácil você pegar um negócio desses e fazer virar um negócio. Não é uma coisa fácil. Então, eu cometi um erro grave. É difícil. Eu acho que foi um erro, mas eu fiquei muito na dúvida. Eu fiquei em cima do muro. Eu faço autoentusiastas ou eu volto para minha carreira executiva? Eu tinha 40 e poucos anos, 40 e baixo anos. Eu falei 44 anos. 43 quando eu saí da Mini. Eu falei, é um desperdício eu jogar minha carreira para fora e não é uma coisa que eu não sei fazer. Não é uma coisa que era meu histórico, né? Vou criar um negócio do zero, sem colocar dinheiro em cima. Não tinha dinheiro para colocar, não tinha feito economias nem nada. E aí eu fiquei 3 anos e meio nessa, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Até que um dia 2 de fevereiro de 2017... 2017. Depois de 3 anos e meio, fiz um monte de coisas, tá, profissionalmente, não vou entrar aqui em detalhes. Eu estava me mantendo profissionalmente com outros trabalhos, mas com essa dúvida ainda, para onde eu vou? Eu falei, não dá mais. Eu participei de mais de 30, quase 40 entrevistas de emprego para vagas legais e não entrava. Por que não entrava? Porque estava na minha cara que eu não queria fazer. Você não tinha certeza do que você queria. Aí eu falei, nessa data, eu acordei e falei, eu vou decidir. Vou pegar o Entusiastas e vou fazer o Entusiastas virar uma potência. Ou virar... Nem acho que é uma potência, porque não é o que a gente quer. Viver do Entusiastas, né? Liguei pro Bob Sharp e pro Arnaldo Keller. Vou fazer isso, não sei o que, só que vocês dois vão ter que parar vão ter que fazer tudo do meu jeito. É do meu jeito, porque até então nós somos muito românticos, a gente tem que manter o romantismo, mas tem que olhar tem que ser bolso. Um pouco mais pragmático. Senão nós não vamos viver. Isso aqui eu vou ficar a vida inteira aqui fazendo porque é lindo, maravilhoso, né? Eu tenho que achar essa fórmula. Eu não sei qual que é essa fórmula. Cara, 10 da manhã. Os dois, legal, era isso que a gente queria, vamos lá, tal, né? Almocei, 2 horas da tarde, ligação. Ô, senhor Paulo Manzano, aqui da PSA, o senhor fez parte do processo aqui há 3 meses atrás, o senhor até tá esquecido. É o seguinte, dá pra você vir aqui amanhã pra gente tirar uma última dúvida? Eu parei, pensei, eu falei, foi hoje, né? Foi hoje. Se não tivesse me ligado no dia seguinte, eu acho que eu ia falar não. Mas foi hoje. Tá na carência ainda. Tá. Vou lá ver. A minha decisão ainda não tá toda... Mas fui lá, assim, 0. Até vou fechar isso que a gente não vai precisar, tá? 0, assim, possibilidade de dar certo aquilo lá. Cheguei lá, os caras... 2 chefes, era uma vaga que eu ia ter 2 chefes, fui falar com os 2 chefes. Um é o Pablo Averame, que tá no nosso grupo lá, sim, adoro. Puta, se eu contar só essa história da PSA, dá um podcast, cara. E o Pablo, podia estar eu e ele aqui. E o outro era o Frederic Chapuis. Fica a ideia pra segunda temporada, a gente trazer umas histórias dessa. Os 2 queriam me contratar, assim, chegaram à conclusão que eu era o cara, os 2 olharam na minha cara, assim, você é o cara, mas você vai ter que prometer pra gente que você não vai sair daqui. Porque tinha 2 gerentes, antecessores meus, que saíram com meses. Os 2 ficaram com cara de... Pô, vocês contratam o cara, os caras saem. Ou vocês estão espremendo demais o cara, ou vocês só estão contratando o cara ruim, né? E o Averame, você vai ficar? Vou ficar, é o que eu quero. Agora, nunca pensei nisso agora, me veio isso aqui, é o que eu quero. Mas era assim, eu falei, assim, eu precisava ganhar vida, cara. Minhas economias tinham acabado, cara. Eu tinha mais 1 ano, o Temer liberou o fundo de garantia. Era o que eu tinha no fundo de garantia para cuidar da minha vida e fazer o Autoentusiastas andar. Era um risco enorme o que eu tinha assumido, enorme, pessoalmente. Aí eu falei, é o que eu quero. Aí eu falei, vou dar tranquilidade em casa. Eu falei, eu volto aqui e começo a fazer o Autoentusiasta no paralelo de novo. Cheguei lá, era uma bucha o trampo que tinha que fazer. Não era bucha legal, trabalhar com um veículo comercial. Essa Titano que tá aí, a Titano que tá no mercado agora, eu ajudei a fazer o planejamento de produto dessa picape, junto com o Pablo Averame, era do time dele, montar a especificação, o que vai ter, ir lá pra França, discutir com a pessoa da França, vai ter que ter isso, montei a picape, fizemos clínica da picape, e antes de eu sair, a gente estava para aprovar o projeto para ser uma picape Peugeot e que ia ser lançado em 2021. Isso daí foi em 2017. Final de 2017. Quando eu estava para aprovar isso daí, em 2017, me chamaram da Jaguar Land Rover e eu tive que sair.
Mas você ficou quantos meses lá Eu na fiquei 11 PSA? meses. Não ficou nem um ano, então? Imagina eu ir lá pedir a conta pros caras que fizeram olhar no olho. E eu fui sincero, porque eu falei, eu não vou ficar mudando, cara. Agora, nesse estágio da carreira, eu tenho que ficar aqui. Esquece aquele negócio da GM que eu não vou dar certo aqui, que eu falar lá atrás. Faz o seu trampo aqui e vai garantir a sua aposentadoria trabalhando aqui, vai crescer aqui. Não tinha nenhuma intenção de sair. Falei, tomei a minha decisão. Eu tinha tomado pro autoentusiasta, agora a vida me levou pro outro lado. Paciência, vou pra cá. Aí me chamaram da Jaguar Land Rover, é outra história que é longa. Fui na Jaguar Land Rover, tive que tirar o time de campo total do autoentusiastas, com dor no coração. E aí, há 1 ano e meio atrás, eu saí da Jaguar Land Rover. Falei, agora, você não vai cometer o mesmo erro, né, seu mané? Você não vai ficar 3 anos e meio pensando no que você quer fazer. Peguei minha agenda, saí no dia 4 de abril, 6 meses pra frente, marquei na agenda. Aqui, ó, você vai ter que tomar decisão nesse dia. 6 meses, fiquei fazendo um monte de coisa, pensando, não me envolvi com autoentusiasmo, me envolvi muito pouco. Sim, muito pouco. Chegou lá naquele dia, mensagem pra mim mesmo, seu mané, toma decisão agora. Eu escrevi isso na minha agenda, tá lá. Toma decisão, não fica procrastinando. Aí chegou lá e falei, mas eu não tenho a decisão ainda, o que eu faço agora? Falei pra mim mesmo. Falei, bom, então é o seguinte, não tem a decisão? Vamos arregaçar a manga e vamos fazer alguma coisa. Acordei na segunda-feira, despertador 6h30 da manhã. Vamos acabar. Primeira coisa, vou matar o Paulo Keller, vou trazer o Paulo Manzano para dentro, porque o Paulo Manzano o Paulo Keller, ele é um cara muito conceituado dentro do ambiente autoentusiasta. Sim. E o Paulo Manzano é um cara muito conceituado dentro da indústria automotiva. Eu falei, não faz sentido ter 2 pessoas aqui. Vamos colocar o Paulo Manzano para dentro do AE, que isso vai ajudar o AE a ter mais prestígio. E de fato vai ajudar. Então, a primeira coisa que eu fiz, agora já não tem mais volta. Então, agora eu já sou Paulo Manzano, já está tudo aberto, público. Tá muito mais fácil de eu escolher só o AE agora, né? E então... Bom, e aí você veio para cá. Vim para cá e agora... Você voltou para dentro da sua casa. Eu voltei para dentro da minha casa e agora... Entre as coisas que eu estou fazendo, eu abri uma consultoria de marketing de encantamento, uma consultoria para ajudar a empresa a colocar o cliente lá no meio, de maneira verdadeira. Mas isso não tem nada a ver com autoentusiastas. Não tem, mas eu uso no AV. Tá. São coisas que você viu aqui que eu estava falando, eu falo sempre no nosso cliente, no nosso leitor. É o perfil. Uhum. Eu olho para quem que eu estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso para mim, não estou fazendo isso para você. Eu estou fazendo para alguém que está, que está consumindo isso. Então é isso que eu quero trazer para qualquer tipo de empresa, tá? Tá engatinhando essa minha consultoria ainda, mas é uma das coisas que me dá muito prazer. Colocar o cliente no centro das atenções. No centro do negócio. Por isso que eu não estou dentro do AE, eu não vou me render a práticas de mercado para fazer a gente ter mais leitores, para fazer clickbait, para fazer palhaçada, para perder a seriedade, para fazer meme. Nunca vocês vão ver isso no AE. Se vocês verem isso no AE, pode reclamar e falar que esse Paulo Manzano ficou louco. Ou então o Paulo Manzano saiu do AE. Mas você também não vai fazer e o Bob também não vai fazer. Entendeu? E me juntei, me associei, fui convidado para ser sócio de uma agência de marketing. Então eu tenho esses 2 negócios onde eu pretendo ali achar um equilíbrio financeiro e coisas que eu gosto de fazer. Eu tenho uma experiência em marketing que não é de se jogar fora. Trabalhei bastante. O que você já contou aqui de General Motors, Chevrolet, Toyota, Mini, PSA um pouco, Jaguar bastante. Quer dizer, você tá então, muito ali conceituado nisso. Vai ser, mas eu tô deixando, mas eu assumi agora. O autoentusiasta. Não integralmente, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas como grande parte do que eu tô fazendo, como parte essencial e como que eu quero fazer para o resto da minha vida, o autoentusiastas. Então, meu desafio agora é eu, com a sua ajuda, com a ajuda do Bob, você na parte editorial de testes, o Bob na parte editorial de controle de tudo, eu dando os pitacos editoriais para trazer um pouco mais de vida, um pouco mais de realmente entusiasmo mesmo. Eu quero emoção, eu quero pessoas que fiquem arrepiadas quando lê uma matéria nossa, que falem, puta, eu preciso pegar essa estrada, eu preciso pegar esse carro e ir naquele lugar. Bom, hoje o autoentusiasta aqui no YouTube, tá? Nós estamos com 185 mil inscritos no YouTube. O que você espera? Eu quero chegar a 200 rapidamente. 200 mil. Quem não se inscreveu? Esse ano ainda? Esse ano. Esse ano, acho que dá, né? Nós estamos em julho, nós temos 6 meses para crescer. 15 mil. É pouco, hein? É pouco, hein? Mas a gente está no orgânico. Orgânico. É pouco. Nós temos que crescer mais do que 200 mil. 200 mil para esse ano. 300 mil no final do outro. Tá bom. Tá bom? Sim. 200 mil até o final do outro. Desafio para todo mundo que está assistindo aqui. Ajuda a gente aí. Ajuda a gente. Compartilha, ó. Esse aqui é o 11º podcast. Cada 2 semanas nós estamos colocando um podcast no ar. Já tem 10 para trás.
Pega aqueles lá, compartilhe esse e os próximos que nós vamos estar colocando aqui, que nós vamos trazer gente muito boa também, né, Paulo? Exatamente. Tô apostando no YouTube, nos seus vídeos principalmente. Eu tô voltando agora para os vídeos, mas eu tenho um estilo de vídeo totalmente diferente do Gerson. Eu não achei ainda o meu ponto ótimo. Precisamos comprar equipamento, eu preciso ter coisas para gravar melhor. Mas os meus vídeos vão ser menos... Vai ter uma parte técnica, que é a característica do AE, a gente gosta, eu gosto, mas eles vão ser muito mais motivacionais do ponto de vista... Cara, saiam com seus carros, testem seus carros. Quem faz o carro... Não é o carro, é o dono do carro. Tem carro bom e tem carro ruim, mas a maioria dos carros são bons. Se você tem carro bom e tem carro ótimo, ok, mas a maioria dos carros são bons. Se você tem um carro, esse carro é bom. Exatamente, é o carro que você escolheu, é o carro que você pode ter. Né? Então, eu tenho essa coisa mais emocional que eu quero trazer isso para o AE. Então, acho que nós dois vamos fazer uma combinação muito boa. Estou apostando muito, tanto é que nós dois estamos aqui no podcast. Um complementa o outro aqui. Você puxando mais esse lado emocional e eu puxando mais esse lado racional do engenheiro, do técnico. Isso. Né? Então, tentar dar esse balanço aqui nos nossos vídeos. E eu estou acreditando muito nesse podcast. Esse podcast a gente quer virar um produto. Então, se você tem uma marca, se você conhece alguém que tem uma marca, se você trabalha em alguma marca que precise de uma audiência super qualificada, pessoas sérias, pessoas que fazem as coisas com um objetivo não apenas financeiro, com o objetivo de fazer a coisa certa para as pessoas certas. O resultado financeiro é uma consequência disso. Então, se você tem aí, alguém conhece alguém, compartilha o AE. A gente vai abrir na segunda temporada para parceiros. A gente quer ter parceiros aqui. Eu quero ter aqui, ao invés dessa tela aqui, a tela de 1, 2, 3 parceiros. Mas parceiros que façam sentido para nós e para o parceiro. Né? Então, essas coisas que eu quero fazer no AE. Na parte editorial de matérias, eu quero ter 5, 6 matérias por dia, pelo menos. Então, nossos editores... Mas o mais interessante, conteúdos relevantes. Conteúdos relevantes. Não é fazer 5 por Exatamente. Fazer, né? Eu quero desenvolver muito os nossos editores de notícias, lá o Marco e o Anderson Nunes, que estão me vendo aqui. Eu quero que eles escrevam não só notícia, eu quero que eles tenham opinião sobre a notícia. O Autoentusiastas ainda é um oráculo. O Gerson estava falando para a gente aqui, não sei qual frase que ele usou. Eu falei, mas você acha que o Autoentusiasta não é o melhor? Ele, para me sacanear, falou, não acho que é o melhor, tem outros aí. Eu falei, então me fala um site que é melhor que o Autoentusiastas, um site que tem mais qualidade de editores, que tem mais a percepção, a querer fazer a coisa certa, um site que tem mais diversidade. Aliás, vou me alongar um pouquinho aqui, desculpa. As 3... Seriedade. Seriedade? Nós somos sérios, nós não vamos fazer clickbait, não vamos fazer micagem, não vamos fazer meme para ganhar audiência. Não vamos, nós vamos ganhar audiência relevante. Diversidade. Olha lá, nós temos mais... Entra na parte de editores, vê os editores que a gente tem lá. Eu desafio qualquer publicação no Brasil a me mostrar um pool de editores maior e melhores do que os do Autoentusiastas. Eu desafio todos, qualquer um que tiver aí. E terceiro, emoção. Eu acho que quando eu saí, ficou um pouco de lado a emoção. Sim. Eu quero trazer emoção. Tanto é que eu estou emotivo. Porque quando você... Esse teu afastamento de 2017 e eu cheguei no Autoentusiastas em 2019, ficou muito, eu e o Bob, muito a parte, muito técnica. Os dois muito nada racionais. Contra, eu adoro técnico, mas é o jeito também de falar técnica. O Arnaldo, talvez, que estava antes de eu... O Arnaldo era bem mais emocional. O Arnaldo era mais emocional, tinha textos mais emocionais. Né? É isso. Eu não sou, eu sou engenheiro, eu sei relatar um carro tecnicamente, eu não sei... Bom, a gente já se alongou muito, acho que passamos o tempo aqui, mas eu preciso fazer mais uma coisa aqui. Eu preciso agradecer todos os editores que escreveram no AE. O meu objetivo, eu ainda vou conseguir nessa vida, é que a gente tenha os editores super bem remunerados no AE. Mas para isso eu preciso que as pessoas entendam que o AE é uma coisa especial. E hoje a maioria das pessoas, os anunciantes, não estão interessados em ter coisas especiais, estão interessados em ter coisas com volume, com quantidade, coisas rasas, entendeu? Eu falo isso com bastante convicção. Então, editores do AE, todos que estão aí, não vou nomear todos aqui agora porque eu posso esquecer algum, todos que estão aí, muito obrigado, vocês são foda, vocês são quem faz o AE ser o que é, vocês são a parte da diversidade do AE, entendeu? E eu espero que vocês usem o prestígio que o AE proporciona para vocês, através de vocês mesmos, para vocês. É isso que o AE pode entregar em troca para vocês, tá?
Então, Gerson, Mas legal, cara. A gente faltou já passou, um monte. Faltou um monte de coisa. Faltou um monte de coisa. Na segunda temporada a gente faz mais um com você. Mais uma com você. Nós estamos prometendo mais um com o Bob Sharp também logo. Boa, hein? O Bob Sharp ainda talvez nessa temporada ainda. Talvez fechando a primeira temporada. Isso, a gente começou com ele e fecha com ele. Fechamos com ele. Fechamos para fechar um ciclo de primeira temporada. Exatamente, gente. Mas legal. Foi muito bacana bater esse papo com você. Conhecer um pouco mais do que eu não sabia de você. Obrigado pelo seu tempo, pelo nosso tempo, né? Pretencioso demais aqui agora, mas eu sei exatamente o que eu estou fazendo, eu sei exatamente o trabalho que dá dos editores fazer e eu sei da riqueza que a gente tem aqui. A semana passada o Paulo foi no lançamento aí, que já tá publicado a matéria desse lançamento lá em Mendonça, que você foi da Jeep, né? Não tá ainda? Não, já tá. Quando estiver no ar, isso aqui já tá, Exatamente. E aí ele voltou dele e falou assim, pô, que trabalho, hein? Que agenda cheia de coisa, hein? Todo mundo acha que a gente vai para esses lançamentos e fica lá só festa. Só de festa, né? Não, é muito trabalho, né? Mas legal, Paulo. Obrigado aí, mais essa. Obrigado pela sua audiência. Foi um pouco mais longo e até a próxima. Valeu, caras.